Graça e paz, irmãos, boa noite. Dando sequência ao nosso culto, como estamos aí na internet, me lembraram que às vezes eu não me anuncio e não me apresento, até porque pode ter pessoas que estão nos vendo que não são da nossa comunidade. Então, meu nome é Gerson Lima, eu faço parte do presbitério local da comunidade de Corandel, esposo da minha querida Natália, mãe de 2 filhas chamadas Sariana, que estão agora, olha quem diria, em casa me vendo pelo YouTube. Então eu queria primeiramente agradecer a todos que estão conosco nesse momento de transição, de mudança, de adaptação, que seja temporária. E estamos junto com vocês para a gente celebrar a Páscoa. E o que eu queria hoje é compartilhar com vocês uma palavra que tem a ver com esse tempo, principalmente em relação à Páscoa, essa festa que estamos celebrando. Gostaria que todos nós pudéssemos estar lendo agora 2 textos introdutórios. O primeiro texto é a carta a Hebreus, capítulo 2, versículos 14 a 15. Se vocês puderem abrirem suas Bíblias, ligarem suas Bíblias. Hebreus, capítulo 2, versículos 14 a 15. E o outro texto é o texto principal dessa noite, Apocalipse 12, versículo 11. Hebreus 2, versículos 14 e 15 e Apocalipse 12, versículo 11. Eu sou péssimo em dar títulos para pregação, mas se eu pudesse hoje tentar imaginar um título aqui mais cabível com o que eu quero passar, eu diria que o título seria Sangue na Páscoa e a razão da nossa esperança e triunfo. Esses 2 textos aqui vão dar uma ideia do que a gente quer falar, mas a gente vai discorrer por muitos outros hoje à noite. Diz assim, carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos 14 a 15. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou desta mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Apocalipse 12, versículo 11 diz assim: eles, portanto, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra e do testemunho que anunciaram. Posto que, face a face com a morte, eles não amaram mais a própria vida. Essa é a palavra de Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra. Pedimos que o Senhor esteja conosco nesse momento, que o Teu Espírito Santo nos capacite para que a gente possa comunicar as Tuas verdades, comunicar a Tua palavra. E, acima de tudo, que o nosso coração seja um terreno, que seja achado um terreno cultivável essa noite. Que a Tua palavra possa fazer uma transformação na nossa vida, que esse tempo e essa época que estamos celebrando a Páscoa possa fazer um sentido mais profundo no nosso coração. Meu pedido é que o Senhor nos ajude, nos direcione pelo Teu Santo Espírito. Dependemos dEle para a honra e glória de Cristo. Amém. Então, dentro dessa semana que passou, a comemoração da Páscoa, por todos nessa geração, está sendo uma comemoração com certeza diferente, atípica, extraordinária, uma forma totalmente inédita. E isso me fez refletir muito sobre esta festa central para a nossa adoração, para a nossa vida cristã. E o que de fato, o que ela deveria nos trazer exatamente por um tempo que nem esse, o que ela poderia nos trazer de mensagem, dentro de tantas mensagens que a gente poderia pregar a respeito da Páscoa, mas o que talvez fosse o maior cerne que ela poderia trazer para a nossa adoração, esta festa que é, para a tradição cristã, o centro nervoso da nossa adoração. O centro que comunica a verdade do Evangelho e tudo o que de fato Deus fez para nós através de Cristo. E
Paulo, ele vai aconselhar aos cristãos, lá em Colossenses 2, versículos 16 a 17, dizendo: portanto, ninguém vos julgue por questões de comida, bebida, ou ao respeito de festas anuais, ou de lua nova, ou de sábados, que são apenas sombra de coisas que haviam de vir, mas a realidade é o corpo de Cristo. Esse mesmo Paulo, ele vai dizer depois para a igreja de Coríntio, em 1 Coríntios 5, 8, ele vai dizer: portanto, celebramos a festa da Páscoa, não com velho fermento, nem com fermento de malícia e perversidade, mas com pães ázimos na pureza e na verdade. Ora, o que Paulo está dizendo aqui e aconselhando os coríntios, é que eles deveriam celebrar a Páscoa, a festa da Páscoa, mas como Paulo tratava as festas da Páscoa? É o que ele fala em Colossenses 2. Ele sabia que a realidade para a qual muitas das tradições, das festas que aconteceram, que foram colocadas por Deus nas Escrituras, elas funcionavam como sombra. A palavra ali é tipo. É o que a gente tem na teologia como tipo e antítipo, ou seja, uma realidade, algo que é comunicado, um lugar, um evento, um fato que aponta para uma outra verdade que vai se complementar posteriormente. Então, o que Paulo está falando é que ele entendia que muitas das festas, das tradições, eram um sinal, era um tipo de algo que deveria para vir. Mas mesmo assim ele diz para os coríntios: vocês, mesmo assim, mesmo sabendo todas as realidades, vocês devem celebrar essa festa. Então, que festa era essa que Paulo vai aconselhar aos cristãos que eles sigam o início da igreja primitiva? Então, o primeiro fato é, vamos falar hoje sim de Páscoa, vamos falar da Páscoa, mas o que eu quero centralizar, o que eu quero colocar ênfase, é exatamente um evento nessa Páscoa, que é o principal, é o sangue, é o papel do sangue na Páscoa. E junto com isso eu quero fazer uma conexão entre a vitória que esse sangue nos trouxe lá, a partir do que ele apontava em Êxodo para o sacrifício de Cristo, o que esse sangue e o papel dele hoje nessa refeição que chamamos ceia, ou a celebração da Páscoa, e o papel desse sangue no fim, nos tempos do fim. O que eu quero falar hoje a respeito, então, é a supremacia do sangue de Cristo nas Escrituras e o papel dele como fundamento da nossa fé e da nossa vitória partilhada, da mesma vitória que Cristo teve na cruz. Nós vamos ver a conexão disso, vamos ver o que é a Páscoa na sua origem, na sua instituição, o que a Páscoa na ceia representa e o que o sangue dessa Páscoa representa para o povo de Deus nos tempos do fim. Então, para isso, uma das primeiras observações que eu gostaria de fazer é: para Paulo, o fato de a tradição ser sombra, ou um tipo de coisas que viriam, não significa que a historicidade dos fatos não importam, ou então que não teriam um valor profético ou detalhes a mais para ser ensinado. Então, quando Paulo fala de sombra, de ser tipo, ele não está jogando fora. O que ele está dizendo é que elas apontavam para realidades futuras, ponto. E a gente vai ver que, quando a gente chegar no texto da ceia, Cristo transmite que algumas coisas se cumpriram ali. Mas existem algumas outras sombras que, quando aconteceram na Páscoa no Egito, ainda apontam para ser cumpridas no futuro. E a gente também vai falar disso a partir do texto de Apocalipse 12. Como eu disse, é um tempo histórico. Há poucos dias atrás, a gente teve um fato global nessa quarentena que foi chamado a Páscoa, Páscoa global, Passover global, onde mais de 140 países tiveram cristãos de tudo quanto é tipo, fazendo uma ceia ao mesmo tempo. A gente teve o pessoal do Tikkun International, o Asher, teve o Damian, teve Bill Johnson, teve uma galera toda fazendo o mesmo ato de Páscoa, ceando juntos. E o Asher mencionou que a última ceia, isso é uma frase dele, é uma colocação dele, ele menciona que a última ceia é o ponto de intersecção entre a festa da Páscoa e a ceia que o Senhor instituiu, celebrada desde a instituição da igreja primitiva. Ela é o cumprimento da Páscoa, mas também é o fundamento da ceia do Senhor. E o que eu concordo com o que ele disse é que, em alguns aspectos, ela de fato se cumpriu, mas eu acredito que existem alguns outros eventos que apontam para o cumprimento futuro. Então, a Páscoa que deveríamos celebrar, ela não deve se esquecer ou se afastar do conteúdo que a última ceia de Cristo instituiu. Ou seja, a ceia de participação
do corpo de Cristo e do sangue dele foi realizado como cumprimento de uma realidade que ocorreu no Êxodo, e ao mesmo tempo ela ocorre e aponta para uma realidade que ainda não aconteceu. Tudo isso acontece exatamente no momento que Cristo faz a ceia. Ele encarrega duas mensagens, uma mensagem de algo que foi já conquistado e uma mensagem de algo que vai ser conquistado. Então, a própria celebração da Páscoa, como ela foi instituída no Êxodo, ela tinha duas partes para a sua celebração. Primeiro, a salvação pelo sangue do Cordeiro, e depois, a vitória militar no Mar Vermelho. Se nós formos se lembrar do que ocorreu, a gente poderia dividir as duas conquistas maiores de tantas outras que a gente vai ver na Páscoa. A gente poderia dividir exatamente isso. Dois eventos chaves que aconteceram lá em Êxodo. Então, a vitória, grande vitória militar no Mar Vermelho, e o livramento através do sangue do Cordeiro nas umbrais das portas. Então a gente vai olhar então para o papel do sangue, exatamente nesse contexto. E o meu desejo é que todos aqueles que durante a caminhada eles deixaram de olhar para a provisão do sacrifício de Cristo como o verdadeiro fundamento ao qual deveriam construir a sua fé, a gente possa retornar e olhar para a supremacia do sacrifício dele, a grandiosidade da sua oferta, enxergando que do início ao final da carreira cristã, o sangue de Cristo sempre vai ser o fundamento principal ao qual devemos construir a nossa jornada. E para isso eu vou passar então o que significou a ceia na história do povo, o papel do sangue de Cristo como fundamento hoje, e grande mérito que é dado somente a ele no grande drama que a igreja vai viver, narrada nas Escrituras no tempo do fim. A gente vai ver que todo o mérito é dado ao sangue de Cristo, desde o início da nossa caminhada cristã até o final e até a adoração que vai ser cantada por toda a eternidade. Então existe um fundamento no nosso evangelho que é o sangue de Cristo, que a ceia ela traz à tona, que ela relembra e que ela nos dá esperança para que a gente vá triunfar no final. Então, o primeiro ponto, eu vou dividir em três partes. Primeiro, a parte vai ser o sangue e a expiação, como anunciada no início, em Êxodo. A parte 2, fazendo em sua memória, ou seja, uma breve reflexão sobre o ato da ceia. E terceira parte, a vitória final e o mérito ao sacrifício de Cristo, a partir do texto de Apocalipse 12. E nesses três textos, nós podemos fazer pregações diversas a respeito de cada um, mas eu quero convergir eles para que a gente possa ver nos três o papel do sangue de Cristo. A partir desses três textos, olhando para o passado, o presente hoje e o futuro. Algumas considerações iniciais, antes de entrar no ponto 1. Primeiro, o tema sangue é um assunto peculiar da nossa fé cristã. As demais religiões do mundo, elas não têm uma ênfase tamanha a respeito do sangue. E realmente a religião cristã, quando olha para o papel do sangue, ela é uma religião de açougue, entre aspas. Ela fala bastante sobre sangue, do início ao fim, principalmente nos livros da lei. E não é só matéria de Antigo Testamento, é matéria de Novo Testamento também. As Escrituras elas dão tanta ênfase no sangue porque o próprio Deus disse que a vida da carne está no sangue. Não é algo que as Escrituras ou a cultura da época criou, mas é algo que Deus sempre enfatizou nas Escrituras. E isso não é uma ênfase a respeito de leis cerimoniais do Antigo Testamento. Embora Levítico, Êxodo, Deuteronômio vão falar muitas vezes a respeito dos sacrifícios, e por isso que vão encher as páginas do Antigo Testamento da palavra sangue, mas a gente vai ver que os livros relativos aos livros da lei no Novo Testamento, como Hebreus, e até mesmo o Apocalipse, vai falar muito a respeito desse tema. E quando eu falo de sangue, é óbvio que tem vários contextos de sangue, desde mortes por causa de guerra e tudo mais, mas o sangue que eu estou falando aqui, que é ênfase em Levítico, em Hebreus e em Apocalipse, é o sangue relacionado a sacrifícios. Sacrifícios de oferta da vida. Então a religião cristã, ela tem no teu cerne uma mensagem de sangue, onde o sangue derramado, que significa o ofertar da vida, vamos dizer assim, o cerne do discipulado. Então ela é peculiar, a nossa religião, ela é diferente mesmo e ela é peculiar. E devemos fazer bem se lembrar disto. Então,
No Novo Testamento, a maior ocorrência fica dentro dos livros de Hebreu e Apocalipse. Aproximadamente 40 vezes aparece essa referência somente em respeito ao sacrifício de Cristo, ou ao sacrifício de sangue. Segunda observação, por eu falar essa noite bastante em sangue, eu gostaria de deixar claro o que esse termo significa. Porque para nós evangélicos cristãos, falar sobre sangue é algo comum, porque nós sabemos o que significa, mas para quem está ouvindo, a pessoa vai falar a noite toda sobre sangue, o que é isso? Então, sangue, a gente está se referindo ao sacrifício voluntário de Cristo na cruz de sua morte física, como resultado da maldição imposta à vida humana. Eu vou repetir, quando eu falar sobre sangue, eu estou me referindo ao sacrifício voluntário de Cristo na cruz e a sua morte física, como resultado da maldição imposta, ou seja, o efeito do pecado à vida humana. E isso vai estar descrito lá em Gênesis 2,17, vai estar escrito também, Gênesis 2,17, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que delas comeres, com certeza morrerá. Ezequiel 18,4 vai dizer: todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a do filho, e aquele que pecar é aquele que morrerá. Romanos 6,23 vai dizer o quê? O salário do pecado é a morte. Ou seja, por que se enfatiza tanto sobre derramar de sangue nas Escrituras? Porque está falando exatamente da retribuição daquele que retirou, daquele que pecou, daquele que se arruinou, ele deve retribuir com a sua vida. Então, a ênfase muitas vezes está exatamente nisso, na oferta, na doação da vida, ou em prol daqueles que deveriam pagar por causa do pecado, ou o sacrifício voluntário, como o caso de Cristo. Outro fato, quando falamos do sacrifício voluntário de Cristo, a expiação pela culpa, não somente sua morte como obediência passiva, o sofrimento da cruz é o que importa. Eu me refiro também ao que chamamos de obediência passiva, ou seja, o que Cristo fez durante a sua vida, ela qualifica a sua oferta na cruz. Ou seja, a expiação de culpa, o sacrifício de Cristo, ele não é só registrado ou olhado para o que acontece na cruz, ele também é olhado pela obediência perfeita dele em toda a vida, que qualificou e transformou esse sacrifício na cruz como único e supremo, conforme vai falar em Hebreus. Então, quando a gente olha para um sacrifício, a gente não olha só para dores da cruz, a gente olha para uma vida de obediência perfeita, que qualifica a oferta da cruz como sendo única, por ser o Filho de Deus e aquele que não teve pecado. E o Novo Testamento ele vai ligar essa obra de expiação, ou seja, o sangue de Cristo, agora já explicado o que significa, como preço pela redenção, pela nossa redenção. 1 Pedro 1, versículos 18 a 19, diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos das suas maneiras vazias de viver, que lhe foi transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Ou seja, o Novo Testamento vai ligar a obra da expiação de Cristo, o sangue dele, como o preço que ele pagou pela nossa redenção. E essa morte, em nosso lugar, é chamado também, muitas vezes, como substituição penal. Penal porque Cristo estava, de fato, cumprindo uma pena quando morreu. E substituta, por quê? Porque ele estava substituindo pessoas que deveriam estar lá. Você, eu e outros. Então, substituição penal. E para que a gente entenda cada vez mais a abrangência do sacrifício de Cristo e seus efeitos, devemos somente nos lembrar de todas as necessidades que temos como homens pecadores. Primeiro, nós merecíamos morrer como castigo pelo pecado, as Escrituras vão falar disso. E o sangue de Cristo, o sacrifício, ele fala a essa necessidade do homem. Então o homem deveria morrer como castigo pelo pecado, e isso é resolvido pelo sacrifício de Cristo com o seu aspecto sacrificial. Nós merecíamos receber a ira de Deus, e isso é resolvido pelo sacrifício de Cristo, pelo seu efeito propiciatório, ou seja, ele aplaca a ira de Deus, torna Deus favoráveis a nós. Nós também estávamos, por causa do pecado, separados de Deus, e o sangue de Cristo também atua nesse aspecto, trazendo a reconciliação. As Escrituras vão falar sobre isso, vão dizer que mas as suas maldades separavam você do seu Deus, os seus pecados esconderam Deus
o rosto de vocês de Deus, por isso ele não os ouvirá. Ou seja, estávamos separados de Deus, e o sangue de Cristo nas Escrituras é revelado como aquele que soluciona o problema reconciliatório. Então temos o problema sacrificial, o problema da culpa, que o sacrifício resolve, o problema da ira, que o sacrifício resolve, o problema do afastamento, que o sacrifício resolve, e também o problema da escravidão, que o sacrifício, no aspecto redentivo, também resolve. Diz lá Marcos 10:45, Cristo veio para dar a sua vida em resgate a muitos. Ele nos libertou do império das trevas. Então esses 4 efeitos do sangue de Cristo, eles caminham junto, dando o significado que a gente muitas vezes fala da expiação. Ou seja, mas a expiação, ela não expiou só a culpa, ela expiou a ira, ela tratou da reconciliação e ela também tratou da escravidão que vivíamos. Tudo isso relacionado nas Escrituras ao sangue de Cristo, ao sangue derramado de Cristo. Então esses aspectos têm o seu cumprimento, e agora que vem a questão, eles têm seu cumprimento em parte sobre a vida do crente. Por quê? Porque existe ainda uma ira de Deus a ser revelada, existe uma morte a ser imposta no juízo em sua volta, e existe também uma derrota final de Satanás sobre a questão do pecado. Então, todos os aspectos ao qual o sangue precioso de Cristo trata, ele também existe um aspecto futuro para que ainda exista espaço para esse sangue falar. Então, logo a ceia nos faz celebrar a liberdade que obtivemos e também a esperança da salvação final e cumprimento de todo o plano do Evangelho. Quando eu falo que a ceia ela é o centro nervoso da adoração, é porque, na verdade, ela carrega o fundamento do que é o Evangelho. Ela não fala a respeito somente da liberdade que você teve, mas ela fala da redenção do cosmos, a respeito do retorno de Cristo e de como esse sangue ainda, no seu retorno, vai ser o mérito. Vai ser acreditado a Ele, a redenção de todas as coisas. Um sacrifício, um sangue, tem o poder para redimir o cosmos. E Hebreus vai falar mais disso. Última observação, por se tratar de um tipo ou sombra de algo que ocorreria posteriormente, o sangue do sacrifício e a libertação do povo de Deus, registrado no livro do Êxodo, não unicamente sua tipificação nos dias de Cristo, mas ele ainda se refere, ele baseado na própria semelhança com os fatos narrados em Apocalipse, a história da libertação do povo do Egito no Êxodo, anuncia como uma chave. E aí eu faço propaganda aqui do livro do Dan Gester, Páscoa, onde ele vai tratar exatamente sobre isso, o quanto que os fatos ocorridos no Êxodo, eles servem como chave interpretativa para que a gente possa ler os eventos ocorridos no livro de Apocalipse, como as 7 taças, como os 7 selos, como as 7 trombetas, como essas revelações de juízo progressivo que vão acontecendo no livro de Apocalipse estão relacionados com os mesmos eventos de juízo e a mesma causa a qual aconteceu no livro de Êxodo. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é apenas umas observações para que vocês tenham como conceito a respeito daquilo que a gente vai falar quando a gente falar agora sobre Páscoa, ceia e triunfo. Então, primeiro ponto, o sangue e a expiação como anunciado em Êxodo, capítulo 12. Diz assim, eu vou ler para vocês alguns versos. Êxodo 12, versículos 1 a 3. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Pulem para o versículo 7 do capítulo 12 de Êxodo. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão animal. Pulem para o versículo 11. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13. O sangue será para sinal,
para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, eu passarei por cima, eu passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será, grave essa palavra, esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comerão como festa ao Senhor, comemorem como um decreto perpétuo. Então, esta é a noite onde foi celebrada, onde foi instituída a primeira das 7 festas, a quais as Escrituras vão falar do povo judeu. Essa é a primeira e a mais, talvez, importante, marca o início do calendário de festas judaico. E o primeiro fato histórico é que ela surge no ápice de um cumprimento profético. Embora ela seja um tipo de algo por vir, ou seja, ela vai se referenciar 1.500 anos depois a respeito de Cristo, já na sua instituição ela já estava servindo como algo, um cumprimento profético. Porque se nós formos olhar muito antes, lá em Gênesis 15, já estava profetizado que a descendência de Abraão, ela serviria por esse determinado tempo, por X determinado tempo, 400 anos, no Egito. E que depois essa descendência seria liberta, um dia da escravidão, e na sua liberdade ela julgaria a própria nação que estava escravizando. Ou seja, a Páscoa, ela nasce como cumprimento já profético de algo que foi... Isso já é o primeiro fato que devemos saber. Embora ela vá se cumprir em Cristo, ela já é um cumprimento de uma profecia que foi dada a respeito de juízo sobre uma nação. Isso está lá em Gênesis 15:14. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois vocês sairão com grande riqueza. Será que tem que trocar? Outro fato a respeito da Páscoa. Que o povo ele iria voltar para a terra prometida. Gênesis 15:16. Diz assim: a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não estão ainda cheia. Ou seja, quando a Páscoa, quando chega o momento de Deus celebrar, instituir a Páscoa, ela é um cumprimento para que seja julgado a nação a qual está escravizando ela, e também ela é a porta, ela é o início de uma jornada onde nações que estão na terra de Canaã vão ser julgadas por aquele povo. Ela está entre exatamente juízos que vão ser colocados em nações vizinhas. Esse é o primeiro fato. E o objetivo a ser celebrado nessa cerimônia é revelado no próprio capítulo 12 de Êxodo, 25-27. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem esta cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa, respondam a eles: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Êxodo 12, 25-27. Então, o grande cerne de adoração dessa festa, que deveria ser levado como um memorial eterno, seria o seguinte: cada casa teve o seu primogênito vivo, que teve o seu primogênito vivo naquele dia, se lembraria que só saiu vivo desta, pois foi alvo da proteção divina, aonde Deus ouviu o clamor do povo e castigou a nação idólatra que os escravizava. A tradição ia se passar, centenas de anos ia se passar, e a celebração que levou eles a adorar era exatamente essa. A nação idólatra que nos escravizava foi julgada, e nós somos poupados pela proteção e a mão divina. Em resumo, isso era o que eles estavam celebrando na Páscoa. O juízo às nações que mantinham em cativeiro, e a proteção divina, misericórdia, sobre as casas que estavam manchadas com sangue. E algumas coisas nós podemos pensar aqui. Primeiro, o mérito com certeza não estava em um primogênito em relação ao outro, nem em relação ao primogênito do judeu mais obediente, ao primogênito, ao primeiro filho do vizinho mais desobediente. Com certeza, diante dessas várias famílias que foram atingidas pela graça e pela proteção divina, com certeza existia primogênitos que eram mais obedientes e primogênitos que eram mais desobedientes. A questão é que não teve relevância alguma o fato de famílias e de filhos serem mais obedientes ou melhores do que o outro.
Todo o mérito que eles cantariam, que eles celebrariam nessa Páscoa, é que as casas deles só foram protegidas porque um sangue foi colocado na porta. E não porque aqueles que estavam ali dentro fizeram por merecer. Outro ponto é que toda casa em que tinha primogênito ou as primícias, seja humano ou animal, foram manchadas com sangue. Todos, ao passar por aqueles umbrais com sangue, eles tiveram as suas histórias e as suas vidas completamente mudadas. E nós vamos ver na sequência das narrativas do Êxodo, o que aquele ato de os primogênitos do Egito terem sido ceifados e os primogênitos do povo de Israel permaneceram de pé, o que isso significou cerimonialmente para Deus, o que ele quis fazer com esse ato também. A gente vai ver um capítulo depois, Êxodo 13, e disse o Senhor a Moisés, versículo 1, versículo 2, consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. O que Deus está dizendo aqui? Tudo aquilo que foi salvo, que foi poupado por proteção, agora é consagrado a mim. Desde o animal, primogênito ao primogênito das famílias. Versículo 3, então Moisés disse ao povo, comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali de mão numerosa, com mão poderosa. Quando a gente avança para número 3, a gente vai ver algo bem peculiar a respeito do que Deus manda fazer. Deus manda tomar a soma de todos os filhos de Levi, a tribo que foi levantada para ser a nação que representaria, que seria sacerdote, e ministraria a respeito do povo para Deus. Deus manda que seja tomado o número de todos os filhos de Levi e é somado 22 mil pessoas, 22 mil homens. Ele manda que seja somado todos os primogênitos de um mês para cima, ou seja, todos os primogênitos que ficaram vivos no Egito. E a soma é 22.273. Ele fala para o excedente dessa diferença, essas 273 pessoas serem resgatadas por 5 ciclos de prata, e ele pede que seja feita uma troca, para que agora os levitas, que vão oficiar o sacerdócio, oficiem na condição de primogênitos consagrado a Deus. Deus fez uma troca, e pegou todos aqueles que ele chamou para ser consagrados aos seus, que foram poupados, que estavam dentro de uma casa que foi manchada com sangue, e ele chama para que essas pessoas agora, esses primogênitos, sejam representados pelo sacerdócio que vai oficiar o ministério. E essa cerimônia é chamada cerimônia de resgate dos primogênitos, chamado de Pidyon Rabem, onde a posse do filho deveria ser feita mediante essa cerimônia. O filho agora ficaria sob custódia do pai, aonde se comprometeria a ensinar a eles os caminhos do Senhor. Ou seja, entenda o que está acontecendo aqui. O sangue não só libertou eles. O sangue, além de libertar, passou a ser a condição pela qual eles se tornariam propriedade peculiar de Deus, que foi falado em Êxodo 19. Quando Deus chama o povo de Israel, ele fala que aquela nação seria uma nação peculiar, distinta, e ela oficiaria como sacerdote. Só que o que ele faz, além de salvar eles do juízo em Êxodo, ele também usa isso como uma espécie de cerimônia para que esses filhos, esses primogênitos agora passam a ter o direito de primogenitura, ou seja, o aspecto reconciliatório ou de colocar para dentro da família de Deus também está sendo celebrado pelo próprio Deus no Êxodo. Quando Deus faz essa troca, o que Ele está querendo dizer é, agora a minha nação que vai servir como uma nação sacerdotal, ela também está na condição de primogênito consagrado a mim, que passou por baixo de uma porta manchada de sangue. A gente vai ver isso em Números 3, 12 a 13, diz assim, vede que eu mesmo escolhi os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todos os primogênitos, aquele que entre os filhos de Israel abrem a madre. Portanto, os levitas são meus, assim todo primogênito me pertence. No dia em que feri de morte todos os primogênitos na terra do Egito, olha o que ele está falando, ele está remetendo à noite que ele julgou o povo egípcio com a morte dos primogênitos. Ele vai dizer, no dia em que feri de morte todos os primogênitos, eu consagrei a mim todos os primogênitos de Israel.
tanto dos homens como dos animais, eles pertencem a mim, eu sou Deus. Ao mesmo tempo que Deus poupa, ao mesmo tempo que Deus salva, Deus está tomando para si a vida daquelas pessoas como são consagradas a Ele. Essa ação, veja a ação em paralelo que está ocorrendo. Enquanto a vida de uns eram ceifadas, ou seja, a vida dos egípcios, a vida de outros eram dedicadas e são consagradas a Deus pelo mesmo ritual. A paternidade de Deus concretizada através da marca do sangue sobre as casas, fruto total e exclusivamente da graça de Deus. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer lá em Hebreus 12, 23, quando ele vai descrever o ambiente da Jerusalém celestial que desce, ele vai dizer: chegamos então à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Então, essa é a Páscoa, isso é o significado da Páscoa que teve para eles, isso foi comemorado centenas de anos. Agora a gente vai para o ponto 2, fazendo em sua memória uma breve reflexão sobre o ato da ceia. A gente vai usar os dois textos, 1 Coríntios 11 e 25, onde Paulo se lembra da ceia e fala que assim como eu recebi do Senhor, eu também vos transmiti. E a gente também vai ler o próprio texto da ceia narrado em Mateus 26, 26 e 28. Vamos ao texto primeiro de Mateus 26, 28 e 30. Diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomam e comam, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. O texto, a versão da ceia citada por Paulo, conforme ele menciona lá em 1 Coríntios 11, 23 a 26, diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso. A palavra que eu tinha pedido para guardar aquele momento: façam isso em memória de mim. Versículo 25. Da mesma forma, depois dele ter tomado o cálice, ele disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, a ceia, como ela foi designada por sacramento, por Cristo, ela tinha uma função muito maior que apenas uma ordenança que nós, como cristãos, deveríamos fazer. Sabemos que o significado de ser derramado por perdão de pecados é o que a gente falou sobre a expiação da culpa, é o que foi, é o significado daquela sombra, do que aconteceu no Egito com a questão de colocar o sangue do novilho na porta. A gente sabe, isso já é talvez comum no entendimento da ceia, a gente celebrar exatamente isso, que o sangue de Cristo significa o perdão dos nossos pecados. A celebração do sangue, como Cristo disse na ceia, derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Ou seja, aqui temos o tipo do cordeiro imolado, ao qual teve o seu sangue colocado nos umbrais das portas, ou a expiação da culpa, que tornou aqueles primogênitos favoráveis a Deus. E agora, aqui nessa ceia, ele está tendo seu significado revelado no sangue de Cristo. Então, esse é um fundamento, esse é um pilar da ceia. Todos concordamos, todos aqueles que praticam a ceia, seja católico, seja protestante, vão concordar que o perdão de pecados, o que o sangue comprou com isso, é um fundamento, é um pilar que a gente celebra na ceia. O que eu quero olhar é para um outro pilar, ao qual o sangue também aponta na ceia. Cristo, por 2 vezes, ele vai mencionar que o que seria feito na ceia, naquele ritual, seria feito em memória dele, como a versão de Lucas 22, 19 vai dizer. Existem 2 palavras nas Escrituras, no Novo Testamento, em grego,
para o termo português lembrança ou recordação. Lembrança ou recordação. O primeiro termo, ele aparece, por exemplo, lá em Mateus 26, 13, ou Marcos 14, 9, onde vai falar sobre a mulher que derrama o vaso de bálsamo, ungindo Jesus para sepultamento. Vocês vão se lembrar que Cristo vai dizer que o que ela fez para memória, ele usa esse termo, memória sua, para que aonde o nome dela seja pregado e falado, se lembrem do que ela fez. Esse é o primeiro termo que é usado para recordação ou lembrança ou memorial, como algumas traduções vão trazer. Ele também é o mesmo termo, por exemplo, que se refere às orações e esmolas que subiram para a memória de Deus do Cornélio. Vocês se lembram que lá em Atos 10, versículo 4, vai dizer que esse homem chamado Cornélio, ele achou graça diante de Deus, porque as suas esmolas e suas orações, elas chegaram, ou foram como memória diante de Deus. É o mesmo termo. Tanto em Mateus 26, da mulher, que unge, como em Marcos. Então, em Atos. Então, isso é um termo. Agora, o segundo termo, que também se traduz como lembrança e recordação, é o termo grego anamnese, que significa, ana, ou trazer de novo, e mnesis, memória. Significa trazer de novo, repetidamente, para que não se esqueça. São duas funções distintas, embora tenha a mesma tradução. A primeira é tornar o que você fez digno de ser lembrado. E o segundo, fazer intencionalmente, repetidamente, um ato para que você não se esqueça. São coisas diferentes. E os dois termos, eles são traduzidos no Novo Testamento como lembrança. E o termo que é usado aqui na ceia, tanto em Lucas quanto no texto de Coríntios, não é a primeira, é a segunda. Significa trazer de novo, repetidamente, para que não se esqueça. Muitas vezes pensamos que aquilo que está sendo feito é para que o Cristo seja mais dignificado por causa daquilo ali. Embora isso seja uma verdade, não é o sentido primário do termo que é utilizado aqui. E como que a gente vê isso? Como é enfatizado isso? 1 Coríntios 11, 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam. Ou seja, sempre que vocês estão fazendo isso, vocês estão pregando. Por isso que o significado ali de anamnese é fazer repetidamente a mesma pregação para que você não se esqueça. O que Jesus estava querendo dizer quando ele faz aquele momento é: vocês vão fazer isso sempre que vocês fizerem em meu nome, em memória de mim. Ou seja, vocês vão ficar entre comunidade, na ceia, na mesa, vocês vão estar pregando uma mensagem. E a mensagem é: vocês vão anunciar a morte até que ele venha. Vocês anunciam a morte até que ele venha. Aqui está o objetivo, então, da lembrança, para que a gente não se esqueça. Anunciar a sua morte até que ele venha. Mas o que está dentro desse anúncio? Anunciar a morte até que ele venha. O que está dentro desse anúncio? Não seria melhor só relembrar a vinda? Quando vocês fizerem isso aqui, vamos se deter apenas ao fato que vocês vão ceiar comigo. A gente tem esse aspecto na ceia, de olhar para o futuro. Mas a questão aqui é que ele está falando de uma mensagem que carrega também o fato da morte. Vocês vão anunciar a minha morte até que eu venha. E o que liga exatamente a morte com o retorno de Cristo? Porque é exatamente nessa questão antagônica entre morte e retorno que a essência do domingo da Páscoa, que nasce na nossa bendita esperança da ressurreição, começa a criar uma liturgia, com a repetição, uma liturgia na nossa mente que, se nós anunciamos a vinda de alguém que morreu, e a vinda desse alguém que morreu, é prometido que nós vamos ser como ele, logo eu começo a construir, através da pregação do Evangelho, uma segurança e uma constância na nossa fé, e o alimento da ceia começa a fazer sentido, porque ela começa a apontar que a mesma vitória que ele teve vai ser a mesma vitória que nós vamos ter, porque estamos anunciando um morto que vai voltar, um que morreu, mas que ele vai vir. E Cristo fala para celebrar o mesmo de forma rotineira, para que não venhamos a esquecer. Ou seja, parece estar implícito
que quando Cristo realiza aquele ato, ele sabia que a tendência natural humana seria que eles esquecessem. Seria que eu, você, com o passar do tempo, Pedro vai dizer que vai chegar um momento que muitos vão começar a perguntar qual a razão da esperança de que ele vai voltar. Vai começar a indagar, muitos vão começar a indagar a nossa fé e tentar nos convencer que a nossa fé realmente é vã. E muitos vão esmurecer exatamente por causa disso. Porque vão ter ouvido por muito tempo uma promessa que não se concretizou e vão começar a se questionar. Será que isso é verdade? Será que realmente vale a pena? Cristo parece que sabia disso. Ele, dentro da instituição da ceia, ele fala, vocês preguem e anunciem a minha morte até que eu retorne. Por que que isso parece quase bem prático de acontecer? Primeiro é porque a gente muitas vezes encara o próprio Evangelho apenas como o início da nossa jornada, como uma matéria de início da fé cristã, e depois a gente se distancia dele. Muitas vezes tratamos o Evangelho, a mensagem dele, apenas como algo de início. Depois a gente quer mergulhar em coisas mais profundas. Vamos tratar de finais dos tempos, de sinais nos céus, de profecia. Então parece que no desenvolver da nossa fé, no aprender muitas coisas, é quase que uma inclinação para que a gente venha a esquecer do fundamento. E parece que mesmo sabendo disso, por causa disso, ele vai dizer que a gente deveria, através dessa ceia, pregarmos. Então, no contexto da mesa, na instituição da ceia, existe um forte recurso recorrente que deveria servir para sustentar, alimentar e tornar nossa fé viva. Então, isso estava contido dentro da mensagem que é pregado na ceia. Anunciem até que eu venha. Junto com vocês não beberão, não beberei com vocês isso até que se cumpra no reino dos céus. Ou seja, o que vai vir? Vai vir o cumprimento da Páscoa. O cumprimento da bodas do Cordeiro, onde ele vai novamente sentar com os seus. Então, isso deveria ser o alimento dentro da liturgia da Páscoa que manteria e que vai manter a fé de muitos até o tempo do fim. E por isso a gente vai lá para Apocalipse 12, a terceira parte, a vitória final e o mérito ao sacrifício de Cristo. Apocalipse 12, versículos 10 a 12, diz assim: então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação e o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Versículo 11: eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem os céus e o que neles habitam. Temos que entender o que esse capítulo 12 faz. O capítulo 12 de Apocalipse, ele serve como uma narrativa do início ao fim da história do conflito entre os filhos da mulher, a descendência da mulher, e o diabo. O discurso, ou a narrativa toda do capítulo 12, ele vai tratar do início ao fim de uma narrativa. É como se a narrativa da Bíblia estivesse concentrada nesses 17 versículos do Apocalipse 12. Isso é o que é chamado de discurso, ou seja, uma narrativa onde muitas vezes se sobrepõem as mesmas verdades, e é o que a gente vai ver, se a gente for ler todo o capítulo, a gente vai ver que muitas vezes é contada a mesma história, só que com detalhes mais expandidos. E é exatamente o trecho que encerra a cronologia do capítulo 12 que eu estou lendo, embora ele não seja o último. Na ordem cronológica, ele é o fechamento da história. O fechamento da história narrado no Apocalipse 12 aponta para um triunfo dos descendentes da mulher, ou seja, aqui a gente vai ver que significa a Igreja Internacional, não Internacional da Graça de Deus, mas a Internacional a Igreja, a hashtag Internacional. Então, o que eu quero mencionar é que o Apocalipse 12, ele vai fazer então essa narrativa histórica. Se ajuda, é interessante a gente dividir exatamente o capítulo 12 na forma cronológica como ele acontece, porque se a gente for ler de primeira mão, a gente vai ficar confuso, porque ele se sobrepõe. A cronologia, se vocês quiserem anotar ou ler, é exatamente isso.
Os primeiros versículos 1 a 5 vai falar sobre a batalha em torno de um bebê e a sua ascensão ao trono celestial. Ou seja, os versículos 1 a 5 vai falar desde a história da queda de Satanás, do nascimento do homem, até a ascensão de Cristo, em 4 versículos. 5 versículos. Versículo 1 a 5 vai falar isso, a batalha em torno de um bebê e sua ascensão ao trono celestial. Vamos ler. Diz assim, versículos 1 a 5 do capítulo 12. A mulher e o dragão, é o subtítulo da minha Bíblia aqui. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua embaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Versículo 3. Viu-se também um outro sinal no céu, eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas no céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando ele nascesse. E versículo 5. Ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e seu trono. Em 5 versículos aqui está contado muita coisa. Por isso que eu falei que isso é uma narrativa. Alguns fatos estão aqui dentro dos versículos 1 a 5. Primeiro, a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa é a descrição tripla de majestade que origina-se lá nos sonhos de José, em Gênesis 37, 1 a 9, onde o sol e a lua eram os pais de José e as estrelas, os seus irmãos, representando todo Israel. Esta mulher, ela aparece grávida. E aí, se a gente lê as descrições dos versos 4 e 5, que o filho seria perseguido, regeria as nações com cetro de ferro, ou seja, a citação direta de Salmos 2, 9, a gente vai concluir, óbvio, que esse menino seria o descendente judeu messiânico. Mas ele é filho exatamente do que? De uma mulher vestida do sol com 12 estrelas, ou seja, está falando da nação de Israel e dos 12 patriarcas. O que está sendo narrado aqui é que o filho nasceria da descendência de Israel, e aí entra o papel aqui do inimigo, o opositor, no verso 3, um dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e nas suas cabeças coroas, ou seja, uma possível descrição relacionada no Antigo Testamento ao monstro marinho, que chamava de Leviatã, mas que também vai aparecer lá em Salmo 74, 13, e aqui a gente vai ver que a revelação dele é o próprio Satanás. Chifres aqui vão ter... é o significado de poder. Em todas as escrituras, chifre é significado de poder. Ele vai ver que esse opositor, ele aparece com chifres na sua cabeça, que significa uma certa medida de poder. E geralmente esse poder é de cunho militar. E vai ver que o próprio Cordeiro também, no livro de Apocalipse, vai ter 10 chifres. Ou seja, o que está acontecendo de uma forma aqui sim simbólica é fazer a narrativa de um poder dado, um certo poder limitado dado a Satanás para fazer guerra exatamente à mulher, primeiramente as 12 tribos, ou o povo de Israel representado, e depois perseguir o filho dela, o filho varão que nasceria. Notamos como se encerra o primeiro trecho dessa narrativa. Satanás tenta devorar Cristo, mas este triunfa sobre ele, sendo arrebatado para junto do Pai até seu trono. Ou seja, isso é uma descrição do que ocorreu na vitória de Cristo através da sua ressurreição e sua ascensão. Depois, na ordem cronológica, depois do 5, ele pula para o verso 7 a 9. Eu vou pular o 6 porque eu estou lendo na forma cronológica da narrativa. Então, após o verso 5, o verso 7 e 9, ele estende o que o verso 4 quis dizer. O verso 4, ele falou sobre a queda, ou o fato desse dragão arrastar 1/3 das estrelas. O verso 7 e 9 expande, agora num segundo momento de narrativa, a mesma ideia que estava no verso 4. Diz assim, verso 7 e 9. Então estourou a guerra no céu. A mesma ideia do que aconteceu no verso 4. Só que começa a expandir. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram. Mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. Versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. Está dando mais detalhes do que foi escrito no verso 4.
Então, se no verso 4 nós tivemos a história contada da perspectiva do dragão, onde ele aparentemente carrega com ele 1/3 das estrelas, aqui, na expansão da história, é dito que ele travou, na verdade, uma guerra contra Miguel e perdeu. Os oponentes não são, e é importante a gente saber, os oponentes aqui não são dragão e Deus. Não existe aqui um dualismo cósmico onde Deus está conflagrando uma guerra contra Satanás. Desde a sua queda, o papel aqui que está acontecendo é uma batalha entre Miguel e seus anjos e Satanás, e ele perde. E com isso, na sua rebelião, ele carrega 1/3, os demônios. E diz que ele vai para a terra. E aí a gente vai vendo na narrativa desse discurso, desse trecho, que ele agora começa a direcionar a sua guerra para outro povo. A guerra acabou lá, ele perde, ele vem para cá e ele começa agora a perseguir a mulher. Vamos agora na cronologia, o verso 6. A proteção de Deus para a mulher é a providência de um lugar seguro. Então esse ponto é um dos pontos centrais, tanto em Apocalipse quanto no Êxodo. Porque o tempo que é descrito aqui, que a mulher é protegida, é 3 anos e meio. Vamos ler o versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias, ou uma das formas de se referenciar aos 3 anos e meio, ou a segunda parte da grande tribulação que falamos, os 3 anos e meio de muitas dores. Então o que está dizendo aqui é que Deus preparou um lugar para ela no deserto, a semelhança de como foi preparado para o povo de Israel. Então, como eu falava, versículo 6, a perseguição da mulher por parte do inimigo. Diz assim, versículo 6 de Apocalipse 12. A mulher, porém, fugiu para o deserto, aonde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Então aqui temos algo muito semelhante ao que aconteceu exatamente com o povo de Israel durante o julgamento de Deus ao Egito. Então o povo foi levado e foi preparada uma terra por Deus, chamada Gósen, onde o povo de Israel habitava, e lá eles foram protegidos e sustentados diante do tempo de julgamento. A gente vai ver a expansão dessa perseguição, e a gente pula agora para os versículos 13 a 17, que seria a ordem cronológica do capítulo. Então, depois do verso 6, essa perseguição ela é ampliada nos versículos 13 a 17. Diz assim, versículo 13: quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, ou seja, notem que aqui é a continuação da queda dele, da perda da batalha dele no céu. Então, quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz ao homem. Mas foram dados à mulher 2 asas de grande águia, para que ela voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. Versículo 16. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Então nota que termina o capítulo, mas não é a ordem cronológica do capítulo. Então a gente vê o que aqui? O dragão furioso, por não conseguir vencer a mulher, que significa Israel, representada a mulher vestida de sol, com as 12 estrelas, ele vai pelejar contra o restante da descendência dela, os que guardam o mandamento de Deus e têm testemunho, como revela o versículo 17. Muitos comentaristas vão entender que aqui há uma virada de chave, porque até então quem estava sendo perseguido era exatamente a mulher, ou o povo, ou a descendência judia. Aqui, todos compreendem, a maioria dos comentaristas são unânimes, que agora a perseguição é aos descendentes totais dela. A igreja aqui está inclusa. Ele começa já não mais a fazer guerra somente ao povo de Israel, mas àqueles que saíram como descendentes dele pela fé, filhos de Abraão. Então aqui, a igreja está incluída nesse momento onde Satanás
já sabendo que o seu tempo é curto, aonde ele já sofreu uma derrota nas regiões celestes, ele vem para a terra, e a palavra vai dizer que ele sabe que o seu tempo é curto, ele começa a buscar derrotar exatamente a descendência dela. E agora a guerra já não é mais contra o filho varão. O filho varão já foi arrebatado para diante de Deus. Na cronologia, agora ele está lutando contra a descendência. É o momento que estamos. É o momento que vai existir até o fim. E aqui, particularmente, ele está se referindo exatamente aos 3 anos e meio final. Então a perseguição incluirá também gentios. A igreja e Israel representam essas duas partes no plano único de Deus para a redenção do mundo, conforme Romanos 11. E a primeira questão que eu quero observar é que o povo de Deus ele não está livre do martírio e da perseguição. Vimos que os descendentes das mulheres serão perseguidos e muitos mortos. Agora, pela ordem cronológica, a gente vai para a última parte do capítulo, versículos 10 a 12. Então, vamos lá, na linha cronológica. Mulher deu à luz a um varão, tentou perseguir o varão foi arrebatado por Deus e triunfou. A segunda derrota dele, a primeira derrota na queda no céu, a segunda derrota perdeu para o varão que ascendeu, e a terceira batalha, o terceiro aspecto da batalha, onde ele está colocando as suas forças agora é nesse cenário, perseguindo todos os descendentes da mulher. Então tem um padrão aqui. A primeira, notem que são 3 derrotas do inimigo nesse mesmo capítulo. Primeiro, no início, nas regiões celestes, a respeito de Miguel e seus anjos. Segundo, perde para o filho que perseguiu, a respeito da sua ascensão no céu. E agora ele está deflagrando uma guerra contra os descendentes, aqueles que obedecem os mandamentos. E chegamos no versículo 10 a 12, diz assim: Então ouvi uma voz forte no céu, proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E o versículo 11, que é o versículo chave de tudo isso que eu estou falando para vocês essa noite. Eles, por que eu falei a respeito dos 18 versículos de toda a narrativa, para chegar exatamente no eles? Eles o venceram por quê? Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, eles não amaram a própria vida. Versículo 12, por isso alegre-se, ó céus. Então, quando a batalha ela é vista da perspectiva da terra, e nos últimos dias, uma voz no céu clama outro nível de proteção de Deus a seus filhos, que também aqui é um outro sinal, da mesma forma como aconteceu no Êxodo, onde aquelas pessoas triunfaram, aqueles primogênitos triunfaram pelo sangue. Agora aqui é acreditado exatamente no tempo do fim, no último momento de perseguição, onde a igreja vai estar lutando, sendo afligida exatamente pelo inimigo, é dado o crédito ao mesmo sangue que no início foi celebrado como vitória, o mesmo sangue é dado o mérito no tempo do fim sobre a vitória do inimigo. O versículo 11, então, sintetiza todo o conflito cósmico entre os descendentes da mulher e o diabo. O versículo 11 está resumindo tudo o que Paulo tentou dizer aos Romanos, no capítulo 16, versículo 20, onde ele diz o que? Em breve, vocês derrotarão a Satanás, esmagarão a cabeça dele sobre o próprio pé de vocês. Que referência Paulo tinha para falar sobre a igreja pisar a cabeça do diabo? Mas espera aí, quem é que pisa em Gênesis 3? Quem é que vence? Quem é que pisou a cabeça do inimigo? Não foi Cristo. O que Paulo está querendo dizer aos romanos é que, a mesma forma como Cristo pisou e venceu na cruz, os mártires no tempo do fim, pelo mesmo processo, através de derramarem seu sangue, confiando no sangue que foi derramado, eles vencem da mesma maneira e é atribuído para eles a mesma vitória que Cristo teve ao pisar a cabeça do inimigo. Esta vitória final é alcançada de 2 formas: a confiança no sangue e a palavra de testemunho deles. O sangue do Cordeiro é a arma secreta do povo perseguido no tempo do fim, assim como deveria ser o nosso hoje. O que celebramos na ceia é exatamente o sangue que se referimos na ceia, é esse sangue. O sangue do Cordeiro como arma secreta, o sangue que protege o corpo de discípulos da ira e da retaliação de Satanás até o fim.
Não é somente protegê-los, mas é através do sangue que eles vencem, através da sua morte. Aqui não é apenas eles serem salvos somente da retaliação que vai acontecer. Não é apenas através do sangue da fé eles serem guardados, mas também a última estocada final na derrota contra o inimigo também é feito pela mesma fé nesse sangue. Não somente protegê-los, mas é através do sangue do Cordeiro que eles vencem, através da sua morte. Isso que é antagônico no martírio. Eles vencem através da sua morte, a mesma morte que venceu a Satanás na cruz. Isso se torna claro no final do verso, diz: diante da morte, eles não amaram a própria vida. A disposição de não amar a sua vida mais do que Cristo é a maior vitória deles. A disposição de não amar a sua vida mais do que Cristo é a maior vitória deles. Cristo, isso não é novo, Cristo já tinha colocado isso na condição do discipulado. Ele tinha dito em Lucas 14, 26, se alguém vem a mim e ama, por exemplo, o seu pai, a sua mãe, entes queridos, relação forte dentro de um contexto judaico, se vocês amam mais a sua mãe, seus pais, seus irmãos e até a sua própria vida, vocês não podem ser meus discípulos, não podem caminhar o mesmo caminho que eu vou caminhar. João 16:33, Cristo diz que Ele venceu o mundo. E quando em 1 João 5:4, Ele vai dizer, a vitória que vence o mundo, Ele vai dizer, é a nossa fé. A fé em quê? Então a gente pode tratar o Evangelho que o sangue de Cristo realizou como matéria inicial da fé cristã. Podemos colocar muitas vezes o Evangelho como um curso para iniciação de batismo, mas quando a gente olha para o tempo do fim, aquilo é a única arma que eles tinham para poder sobreviver à apostasia que muitos vão mudar para trás. Aquilo que eles tinham como arma secreta que manteve eles perseverantes até o fim foi a fé no mesmo Evangelho a qual eles foram dados as suas vidas, a qual eles construíram toda a sua vida cristã. O mesmo sangue, a mesma supremacia do sangue que o autor de Hebreus vai gastar capítulos para falar. No sermão profético lá de Mateus 24, estamos vendo, estudando e ouvindo Mateus 24 bastante nos últimos dias. Quando Cristo fala das pressões que estarão se intensificando, Ele vai dizer que quando os crentes foram atribulados, mortos e odiados por causa do nome nele, muitos irão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E Ele vai continuar dizendo lá no capítulo 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Ou seja, a grande violência aos cristãos que vão estar nesse tempo do fim, narrado nessa narrativa de Apocalipse 12, ela vai ser por causa do centro do testemunho desses cristãos, que é o testemunho de Cristo. O testemunho de Cristo vai ser o que vai alimentar exatamente o cenário de pressão a qual os cristãos vão estar vivendo no fim. Eu já me estendi bastante, algumas considerações finais e aplicações. 1 Coríntios 5:7 diz que Cristo é a nossa Páscoa. E verdadeiramente teremos nossa fé alimentada se o valor supremo do seu sangue for celebrado, compreendido, valorizado e, por fim, retribuído. E o retribuído aqui não significa que a gente vai poder pagar com a mesma quantia o valor que foi feito por nós. Apenas isso, pensar dessa forma que a gente poderia retribuir isso seria uma agressão ao sacrifício de Cristo. O que eu quero falar sobre retribuído é que se este sangue é tão precioso e valoroso, que é digno de ser adorado de uma forma étnica, diversificada por todos aqueles que amaram a Ele mais do que a sua própria vida e que tiveram suas vestes brancas lavadas por esse mesmo sangue. Esse é o relato de Apocalipse 7, 9 a 14. Esta é a cena de vitória. Se a gente for ler, vamos ler Apocalipse 7, 9 a 14. Apocalipse 7, 9 a 14 vai dizer assim: depois dessas coisas, é a continuação da narrativa após a vitória. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas. O que torna as vestes brancas deles? O sangue de Cristo.
com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado ao trono e ao Cordeiro pertence a salvação. O cântico dos vencedores, no fim, vai ser exatamente a salvação através do Cordeiro. Versículo 11: todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, e os anciões, os 4 seres viventes, diante do trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram, dizendo: amém, o louvor e a glória e sabedoria, ações de graças e honra e poder e força sejam ao nosso Deus. E um dos anciões tomou a palavra e perguntou: quem são estes? E de onde que eles vieram com suas vestes de branco? Versículo 14, respondi: o Senhor sabe. Então eles me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e alvejaram aonde? No sangue do Cordeiro. Em outras palavras, se aqui estamos, o que eles estão cantando, se a nossa morte foi considerada vitória, saibamos que o que nos manteve fiel até o fim foi Ele. Foi a fé no seu sangue e no seu sacrifício. Nenhuma outra motivação os deu ânimo, nenhum outro motivo fez eles erguerem suas cabeças e confessarem a sua fé diante da morte, do que a certeza de que seria para nós considerado dignidade sofrer uma morte por causa do nome dEle. Esta foi a fé que fizeram eles vencer. Só aqueles que entendem que o viver é Cristo conseguem entender que o morrer é lucro. Só aqueles que entendem que o viver é Cristo conseguem entender que o morrer é lucro. Estou aqui falando sobre Filipenses 1, 20 a 23, onde Paulo vai dizer: com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos 2 lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Por que Paulo disse isso? O que Paulo estava dizendo é que não existirá morte verdadeira para Cristo que não seja fruto de uma vida verdadeira para Ele. É a supremacia de Cristo sobre tudo o que temos de mais precioso na nossa vida que faz encararmos tudo como perda para ganhar exatamente a Ele. O que eu quero dizer com isso é que o martírio ele não vai nascer da noite para o dia. Resumindo, o que eu estou querendo dizer é que o martírio ele não vai nascer da noite para o dia. Por isso que falamos sobre a se alimentar, de pregar a morte dele até que ele venha, de se alimentar a respeito da Páscoa, da verdadeira fé. Por quê? Porque não vai nascer uma condição para pessoas que são donas das suas próprias vidas, que temem o medo da morte, não vai ser de uma noite para o dia que vai nascer mártires. É tolice nós pensarmos que a fé, ela não precisa ser alimentada. É tolice pensarmos que a fé, ela não precisa ser sustentada e mantida através da pregação do Evangelho, através do precioso sangue de Cristo. É uma tolice achar que se amanhã acontece um cenário onde vai ser nos exigido a nossa fé, a nossa declaração, a gente vai fazer sem fé. Piper vai dizer: nós medimos o valor de um tesouro escondido por aquilo que teremos prazer em vender para comprá-lo. Se vendemos tudo, consideramos o valor desse tesouro como supremo. Se não o fizermos, aquilo que retemos é o mais valoroso para nós. Vou repetir: nós medimos o valor de um tesouro escondido por aquilo que teremos prazer em vender para comprá-lo. Se vendemos tudo, consideramos o valor desse tesouro como supremo. Se não o fizermos, aquilo que retemos é o mais valorizado. E o valor desse tesouro está relacionado totalmente com o sangue de Cristo. E o tudo máximo que podemos dar, que seria infinitamente inferior, é a nossa vida. Por isso que Paulo vai dizer que morrer seria como lucro. Somente por causa disso. Um outro ponto de conclusão: nesta guerra somos chamados a participar da mesma vitória que Cristo teve. E teremos a mesma vitória que Ele teve, porque estaremos baseados na fé, no mesmo sangue. Então existe uma relação de triunfo que nos inclui.
A sua cruz traz significado à nossa cruz. E a nossa cruz o honra e nos faz participantes. Amém? Eu queria orar nesse momento. Curve a sua cabeça, vocês, todos que estão em suas casas, acompanhando junto com a gente nesse momento, vamos orar. Senhor, a gente quer te agradecer, Senhor, e celebrar a Páscoa, não com o ferimento da hipocrisia, da maldade, mas com a consciência limpa, purificada de obras mortas pelo sangue do Cordeiro. Ao mesmo tempo que fazemos, Senhor, e celebramos essa Páscoa, celebramos na certeza que o sangue que comprou para nós a nossa liberdade, que nos tirou do império das trevas, é o mesmo sangue que nos dará, Senhor, força para perseverarmos até o fim, travarmos a mesma luta que o nosso Mestre travou e fazermos vitoriosos até o fim. Nós celebramos essa Páscoa, sim, Senhor, clamando e anunciando a Tua morte até que você venha. E o fato é que você reviveu e você vai voltar. E nós oramos, Senhor, oramos na fé que da mesma forma como o Senhor esteve com aqueles discípulos 40 dias, depois que o Senhor ressuscitou, nós vamos ter um tempo no Seu reino, onde nós com corpos ressuscitados, com a mesma glória que você teve quando ressuscitou, com o mesmo corpo glorificado, nós vamos trilhar juntos e vamos celebrar essa vitória juntos, pisando sobre a cabeça do inimigo, através não do nosso mérito, mas do Teu sangue, o mesmo sangue que para nós é precioso, que cobre uma multidão de pecados, também é o sangue poderoso que pode nos manter e vai nos manter perseverantes até o fim. Nós agradecemos, Senhor, pelo poder e pela supremacia que há no Teu sangue, que através de somente um sacrifício foi necessário para derrubar todos os centenas e milhares de sacrifícios que eram feitos ano após ano para tentar derrubar pecados. O Teu sacrifício foi único, suficiente, maravilhoso. E este mesmo sangue, essa mesma fé, é o que eu peço que nessa Páscoa seja aquecida dos nossos corações, seja pregado nas nossas mesas, seja celebrado nas nossas festas, para que quando se aproxime o tempo do fim, nós possamos ser contados com aqueles que venceram pelo testemunho da Sua palavra, pelo ardor do evangelismo e pelo sangue de Cristo que os manteve firmes. Queremos Te agradecer e Te louvar, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe cada um da nossa comunidade que está nas suas casas, cada um que está acompanhando junto. Pedimos, Senhor, oramos para que a nossa fé seja fortalecida nesses dias, que nós possamos se alimentar do sangue de Cristo e do corpo de Cristo e que Ele verdadeiramente seja força para nós, força para a nossa fé. Não nos deixe tratar isso como uma matéria inicial da nossa fé, mas como nosso fundamento para mantermos de pé até o fim. Clamamos, Senhor, pela Tua presença, pela presença do Teu Espírito Santo na vida de cada um. Te agradecemos e Te honramos. Amém.